Nas últimas semanas, o nome Ibrahim Traoré, atual líder de Burkina Faso, tem ganhado força em toda a África e na diáspora. Jovem, corajoso, nacionalista, anti-imperialista, muitos já o comparam a Thomas Sankara, o eterno herói revolucionário assassinado em 1987. Mas por que será que, sempre que um líder africano se levanta contra o sistema, ele acaba silenciado? Por que tantos presidentes, revolucionários e pensadores do continente morreram de forma misteriosa, violenta ou suspeita? Este vídeo é mais do que uma lista. É uma denúncia, um resgate da nossa memória histórica. Hoje vamos te mostrar 12 líderes africanos que morreram em circunstâncias estranhas, desde os anos 60 até hoje. Todos eles tinham algo em comum. Lutavam pela verdadeira independência do povo africano, enfrentavam potências estrangeiras, desafiavam interesses econômicos e defendiam o controle dos nossos próprios recursos. Por isso mesmo foram perseguidos, e quase sempre eliminados. Enquanto muitos falam de um novo despertar africano, nós vamos te provar que essa luta já vem de longe. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like porque este conteúdo vai mexer com a sua cabeça. E comenta aqui embaixo, qual desses líderes você já conhecia? Agora, prepare-se. Essa é a verdadeira história que muitos não querem que você conheça. Dá para dizer que os anos 1960 foram o verdadeiro berço das independências na África. Muitos países romperam, pelo menos oficialmente, com as antigas potências coloniais. Mas ao mesmo tempo que se erguia a bandeira da liberdade, começaram a cair os corpos daqueles que ousaram sonhar com uma África livre de verdade. E é justamente nesse contexto que começamos com um nome pouco citado, mas de enorme importância: Félix Roland Moumié, camaronês, médico, intelectual e presidente da União dos Povos dos Camarões, UPC. Ele foi assassinado no dia 3 de novembro de 1960, na Suíça, envenenado com uma substância altamente tóxica chamada tálio, aplicada sorrateiramente em sua bebida por um agente secreto francês. A França já não dominava os Camarões oficialmente, mas ainda controlava tudo nos bastidores. Moumié queria uma independência verdadeira e pagou com a vida. Poucos meses depois, o mundo presenciou uma das mortes mais brutais da política africana. Patrice Lumumba, do Congo. Um dos maiores símbolos da luta anticolonial, Lumumba foi morto em 17 de janeiro de 1961, após um golpe de Estado apoiado diretamente pela Bélgica e pela CIA americana. O corpo dele foi esquartejado, queimado e seus restos dissolvidos em ácido para que ninguém jamais construísse um túmulo em sua homenagem. Mas a memória dele segue viva. Lumumba acreditava na soberania dos recursos africanos e na unidade continental. Por isso mesmo, foi silenciado com tamanha crueldade. 2 anos depois, em 13 de janeiro de 1963, outro nome cai: Sylvanus Olympio, o primeiro presidente do Togo. Sua morte também tem o dedo do neocolonialismo. Olímpio tentava tirar seu país da dependência econômica francesa, recusando ajuda militar e buscando moeda própria. Resultado? Foi fuzilado em frente à embaixada do Ziu por militares togoleses, entre eles veteranos do exército colonial francês. Um golpe direto contra qualquer líder que ousasse pensar com a própria cabeça. Avançando para 1969, o cenário muda para o sul do continente. No Moçambique, Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, liderava a luta pela libertação contra os portugueses. Mas em vez de um combate no campo de batalha, o golpe veio por correspondência. Em 3 de fevereiro de 1969, ele abriu um pacote e uma explosão. Era uma bomba escondida dentro de um livro, enviada provavelmente pela PIDE, a polícia política do regime português. Mondlane não era só um guerrilheiro, era um pensador, um homem que acreditava que a independência não era só política, mas também cultural. E por isso teve que ser eliminado. Já em 1973, o nome que ecoa forte até hoje é o de Amílcar Cabral, nascido em Cabo Verde, mas que liderava a luta pela independência da Guiné-Bissau.
Ele foi assassinado em 20 de janeiro de 1973 por membros infiltrados em seu próprio movimento, o PAIGC, com fortes suspeitas de manipulação pelos serviços secretos portugueses. Cabral era mais perigoso do que um comandante militar. Ele era um educador de massas, um revolucionário que ensinava o povo a pensar, a se reconhecer, a se libertar por dentro. Isso, para os colonizadores, era imperdoável. Saltando para os anos 1980, encontramos a figura carismática de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique independente. Em 19 de outubro de 1986, o avião em que ele estava caiu misteriosamente perto da fronteira com a África do Sul. O regime do apartheid é apontado até hoje como o principal suspeito de sabotagem. Samora desafiava tanto o racismo institucional quanto o neocolonialismo disfarçado de diplomacia. Sua morte é cercada de contradições, e até hoje, muitas perguntas permanecem sem resposta. Menos de um ano depois, em 15 de outubro de 1987, o mundo perdia Thomas Sankara, o presidente revolucionário de Burkina Faso. Jovem, autêntico, anticapitalista e feminista, Sankara nacionalizou recursos, cortou salários de políticos e proibiu qualquer forma de culto à personalidade. Mas essa ousadia durou pouco. Ele foi executado num golpe liderado pelo seu próprio amigo e braço direito, Blaise Compaoré, com forte suspeita de apoio francês. Sankara dizia: "Um soldado sem consciência política é apenas uma máquina de matar." E, ironicamente, foi morto por soldados manipulados politicamente. Em seguida, vamos ao Burundi, onde Melchior Ndadaye, primeiro presidente eleito democraticamente, foi assassinado por militares no dia 21 de outubro de 1993, apenas 3 meses após tomar posse. Ele buscava reconciliar as etnias Hutu e Tutsi num país traumatizado por massacres e tensões históricas. Seu governo era uma esperança, mas foi cortado pela raiz. A mensagem estava clara: quem tentar mudar a estrutura não dura muito. Na África do Sul, outro nome importante surge: Chris Hani, herói da resistência ao apartheid e uma figura extremamente popular, até mais que Mandela na época. Em 10 de abril de 1993, foi assassinado por um extremista branco. Ele representava o futuro da juventude negra sul-africana, combativa e consciente. Sua morte quase provocou uma guerra civil. Mas, novamente, a bala venceu a voz da transformação. Entrando no novo milênio em 2001, temos Laurent Désiré Kabila, presidente da República Democrática do Congo, morto a tiros por seu próprio guarda-costas em 16 de janeiro de 2001. Mas a história não para aí. Investigações indicam uma conspiração mais ampla, envolvendo interesses estrangeiros ligados à exploração dos vastos recursos minerais do país. O Congo sempre foi visto como uma mina, e Kabila queria nacionalizar o que era do povo. Isso, claro, não agradou a quem lucra com a miséria alheia. Já em 2011, o mundo assistiu ao linchamento de Muammar Gaddafi, da Líbia, em tempo real. Ele foi capturado e morto por rebeldes em 20 de outubro de 2011, após uma intervenção militar da OTAN. Gaddafi tinha planos de criar uma moeda africana, o dinar de ouro, que substituiria o dólar e o franco CFA nas transações africanas. Imagina só o que isso representaria para a soberania econômica do continente. Pois é, nunca deixaram acontecer. E por fim, o caso mais recente. John Magufuli, da Tanzânia. Morreu subitamente em 17 de março de 2021, supostamente por problemas cardíacos, mas muitos duvidam dessa versão. Magufuli criticava abertamente a OMS, recusou medidas impostas pelo FMI e tentou implementar uma política econômica mais centrada nos interesses do povo tanzaniano. Em um mundo cada vez mais controlado por grandes corporações e políticas globais, sua postura fez dele um alvo fácil, mesmo que oficialmente ninguém diga isso. Se você chegou até aqui é porque sente que essa história também é sua. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não conta só fatos. A gente conta verdades que o sistema tenta apagar. Olha, é duro dizer isso, mas se a África quiser ser verdadeiramente independente,
ela vai precisar de muitos outros Ibrahim Traoré. Vai precisar de novos Sankaras, novos Cabrais, novos Lumumbas. Líderes que amem o povo mais do que cargos, que não tenham medo de morrer por uma causa maior, que estejam dispostos a enfrentar o leão dentro da cova, mesmo sabendo o preço. Mas a verdade mais dolorosa é que muitos africanos hoje nem querem saber disso. Grande parte da juventude não conhece esses nomes, não sabe o que eles fizeram. E pior, não quer saber. A memória está sendo apagada não só pela história oficial, mas pela nossa própria indiferença. Enquanto isso, a África continua sendo o continente mais rico do mundo em recursos naturais, mas com o povo mais empobrecido. Crianças morrendo de fome, famílias inteiras sem acesso à saúde, à educação, à dignidade, ataques armados, exploração sem fim, destruição ambiental, fuga de cérebros. Vidas estão sendo apagadas todos os dias, não por falta de riqueza, mas por falta de justiça. É triste, é revoltante, mas também é um chamado, um grito. Se você quer ver a África de pé, soberana, respeitada, comece conhecendo a sua história, comece valorizando os que lutaram antes de você, porque só assim a gente vai ter força para mudar o agora e construir um amanhã diferente. E para isso esse canal está aqui. Toda semana a gente vai continuar trazendo conteúdo de verdade, sem censura, sem enrolação, sem medo. Então comenta aqui embaixo, qual desses líderes mais te impactou? E se você acha que esse vídeo pode abrir os olhos de alguém, compartilha com seus amigos, sua família, sua comunidade. A resistência começa pelo conhecimento, e conhecimento é poder.